abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo de número 2. Fala, Bima. Tudo bom? Seja bem-vindo. João, capítulo de número 2, nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 11. Texto famoso das Escrituras, na NVI, estou lendo na NVI. Jesus vai começar o seu ministério público, seu ministério de fato aqui. Esse é o primeiro milagre de Jesus. E nós vamos ver como que esse texto também pode nos ajudar, nos falar alguma coisa. João, capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, obrigado pelas tuas palavras, por este relato, Deus, do que o Senhor fez. Que este relato, que fortaleceu a fé daqueles discípulos naquele tempo, possa também servir para fortalecer a nossa nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, daqui 2 meses eu vou completar 10 anos de casado com a Bruna. Passa rápido. Como é? Ah, com certeza vai vir esse filho aí. Ao preparar essa palavra, eu me lembrei da nossa festa de casamento, porque o texto está falando justamente sobre uma festa de casamento, né? E eu recordei da nossa festa. Nós éramos 2 meninos, sem dinheiro, para fazer a festa de casamento. E a festa foi um milagre, né? Todo mundo ajudou, o pastor William ajudou também bastante da maneira que ele podia, e até da maneira que ele não podia. E sou eternamente grato por tudo que o Senhor fez por a gente desde aquele tempo até hoje. Muito obrigado. A Inara também ajudou bastante. Então, assim, os familiares no geral, né? Mas a família da Bruna ajudou assim mais até. E a gente não tinha dinheiro nenhum naquela época. E por causa disso, a gente optou por um buffet mais barato, né? Um buffet mais barato que a gente encontrou na época.
E ainda assim era uma fortuna, para a gente especialmente. E aí, beleza, a gente contratou esse buffet. E eu lembro que já mais para o fim da festa, eu fui pedir um refrigerante e tinha acabado o refrigerante. E aí o pessoal do buffet correu ali, fez um suco de limão e me serviu. Mas eu fiquei com essa lembrança, aquela situação, de certa maneira, foi um pouco embaraçosa para mim, porque eu não consegui servir os meus convidados da maneira que eu gostaria de ter servido. E o texto de hoje é também uma festa de casamento que está passando por um problema, mas longe do problema que eu passei, é um problema muito maior que está acontecendo aqui, né? O vinho tinha acabado na festa de casamento. Isso era um problema grave, e a gente vai ver isso nessa manhã, que esse problema foi bem mais sério do que o problema que aconteceu no meu casamento. Mas a sorte deles, tudo bem. Obrigado, Ju. Amém. Então, lá o problema foi bem mais sério do que na nossa festa. E foi uma situação que poderia ser bastante constrangedora, e a gente vai ver nessa manhã aqui, para o noivo. Só que eles deram uma sorte grande. A sorte, Jesus era um dos convidados do casamento. E a gente vai ver isso nessa manhã em 2 pontos. O tema, né, da mensagem, o título da mensagem, o primeiro milagre de Jesus. E a gente vai ver isso em 2 pontos nessa manhã. O primeiro, quem poderá nos ajudar? E o segundo, o vislumbre da glória de Jesus. No primeiro ponto, eu parafraseei a famosa frase do Chapolin Colorado: quem poderá nos defender? E aqui no caso é quem poderá nos ajudar. Uma paráfrase, né, da famosa série do Chapolin Colorado. Porque o problema, meus irmãos, era sério. O problema era sério. Vamos ao texto? O texto vai dizer que no terceiro dia, depois que Jesus chamou os seus discípulos e daquele momento que ele encontrou com Natanael, não é? Então passaram-se 3 dias e houve um casamento em Caná da Galileia, que era a mesma cidade da qual Natanael era, né? Então eles estavam ali na mesma região. E aí teve um casamento nessa cidade. É uma cidade ali da Galileia, próximo dali de Cafarnaum, da região onde Jesus começou o seu ministério. E a mãe de Jesus estava ali, naquela festa. E também Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Então, muito provavelmente, meus irmãos, era uma festa de casamento de algum parente de Jesus. Tanto a mãe de Jesus tinha sido convidada, como Jesus e os seus discípulos. Esses discípulos que ele havia conquistado aqui, né, esses homens que haviam aderido a Jesus, crido em Jesus, por meio do testemunho de João Batista. Até então a gente sabe que eram 6 discípulos, não é? André e João, o que está escrevendo o relato, e também Pedro, Natanael e Filipe, não é? Então eles estavam com Jesus, também foram convidados para esse casamento. Só que acontece algo muito embaraçoso, acontece um problema no casamento. No verso 3 está relatando isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E por que isso era um grande problema, meus irmãos, no casamento? Bom, o Don Carson, que é um comentarista que tem me auxiliado nessa preparação, ele fala o seguinte: uma celebração de casamento ali no contexto judeu poderia durar até 1 semana. Você imagina só, minha festa durou algumas horas. A festa dos judeus durava 1 semana. E a responsabilidade financeira por toda a festa era do noivo.
O esgotar de suprimentos era um terrível embaraço em uma cultura de vergonha. O noivo podia ser sujeito até à abertura de um processo pelos parentes ofendidos da noiva. Muito provavelmente esse noivo aqui, meus irmãos, era o parente de Jesus, o parente de Maria. Isso explica o fato de Maria ter ficado sabendo que havia acabado o vinho e ter tentado ajudar de alguma maneira o fato de que esse vinho havia acabado. Isso aqui poderia representar uma grande vergonha, e a gente sabe que naquela cultura, era uma cultura de, como eu posso dizer, de reputação, não é? Então a vergonha, passar por uma vergonha na cultura dos judeus, era algo muito mais grave do que passar por uma vergonha nos nossos dias. Hoje a gente é um pouco, ou bem mais desapegado das opiniões das pessoas. Então, naquela época, você passar por um momento de humilhação, um momento de vergonha, era algo que poderia afetar a sua vida inteira, que poderia afetar o restante da sua vida. Então, o noivo aqui, ele está passando por um momento crucial, um momento que poderia marcar a vida dele e que talvez até arruinasse o próprio casamento que estava acontecendo ali, a própria união que estava acontecendo, né? O Dom Cássio vai dizer que esse noivo ele poderia até estar sujeito a sofrer a abertura de um processo contra ele pelos parentes da noiva, por causa da vergonha e da humilhação que seria passar por essa falta de vinho no casamento, qualquer suprimento que faltasse no casamento. E ele era o responsável financeiro por toda a celebração do casamento. E aí Maria, provavelmente na qualidade de parente desse noivo, provavelmente alguém próximo da família do noivo, talvez ela estivesse ali, como as mulheres gostam muito de fazer, né? Cuidando das coisas, tinha um buffet contratado, mas elas gostam de ficar ali supervisionando, não é? E Maria, digamos, estava ali numa espécie de supervisão da festa, vendo se estava tudo acontecendo, se todo mundo estava sendo bem servido, se todo mundo estava, aproveitando a festa como deveria aproveitar. E Maria está ali preocupada, e aí ela fica sabendo que acabou o vinho. Provavelmente os serviçais mencionados aqui no texto devem ter comunicado Maria: Maria, acabou o vinho, o que nós vamos fazer agora? E Maria, sabendo de todo esse contexto, sabendo que o noivo poderia passar por uma grande vergonha, por um grande problema, ela vai falar com Jesus. E aí ela fala para Jesus: eles não têm mais vinho. Sabe, meus irmãos, eu fiquei pensando, será que Maria aqui, ela já está na expectativa de que Jesus faça algo miraculoso? Eu acredito que não. Muito provavelmente Jesus aqui, para Maria, está na condição de responsável financeiro, porque é uma hipótese, há uma boa possibilidade de José já ter falecido nesse momento da história de Jesus, até porque ele não vai ser mais mencionado no decorrer do ministério de Jesus. Então, a ideia provável aqui é que Maria estivesse interpelando Jesus por pensar que ele poderia ajudar financeiramente, talvez fazer uma vaquinha com os seus discípulos que ele havia trazido, talvez mobilizar algumas outras pessoas da família para juntar um dinheiro e tentar comprar, porque a festa duraria talvez ainda mais alguns dias. Então talvez tentar mobilizar as pessoas ali para juntar dinheiro, para que não fosse uma vergonha tão grande para o noivo. Então Maria, ela está interpelando Jesus aqui na qualidade de mãe de Jesus. Ela não está interpelando Jesus aqui na qualidade, digamos, de uma seguidora ou de alguém que está o interpelando como o Filho de Deus até então. Então ela vem na qualidade de mãe de Jesus e ela pega e fala para Jesus: olha, acabou o vinho, o que você pode fazer? Será que você consegue ajudar de alguma maneira esse nosso parente para que ele não passe por tamanha vergonha? E aí Jesus responde de uma maneira que no texto aqui é uma maneira cortês, mas é uma maneira rígida, uma maneira um pouco dura. Ele dá uma resposta a Maria que não é uma resposta muito carinhosa, digamos assim, muito afetiva.
Jesus respondeu no verso 4: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. É uma resposta dura de Jesus, é uma resposta abrupta, de certa maneira. E o que é que isso tem, sabe, o que é que isso tem, como que a gente pode entender essa pergunta de Maria, esse pedido de Maria, essa resposta de Jesus, e o que isso tem para a gente nos dias de hoje? Bom, meus irmãos, a ideia, eles precisam de ajuda. Quem poderá nos ajudar nesse grande problema que está acontecendo? A ideia aqui, meus irmãos, é que Maria está utilizando de um artifício que era o parentesco com Jesus, para movê-lo a fazer a sua vontade. Maria está usando o fato de ser mãe de Jesus para pedir que ele pudesse fazer alguma coisa. Eu não sei se ela tinha a expectativa de um milagre, mas que ele de alguma maneira se movesse financeiramente, que ele tomasse alguma atitude, que Jesus se movesse e ajudasse o noivo. Ela está usando do parentesco que ela tinha com Jesus, para que Jesus fizesse a vontade dela. Só que a gente vai ver que Jesus vai negar isso, Jesus vai recusar isso, e na verdade ele vai até responder de uma forma ríspida, de uma forma abrupta. E o que a gente pode colher para a gente com o pedido de Maria e a resposta de Jesus? Eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos, e a ideia aqui é a seguinte: nós também não podemos usar qualquer outro artifício para poder querer fazer com que Jesus faça a vontade dele em nosso favor. A ideia de Maria aqui era usar do seu parentesco para que Jesus fizesse a vontade dela. E nós, de certa maneira também, utilizamos outros artifícios, outras formas para interpelar Jesus, pedindo que ele faça a nossa vontade. Só que é uma forma errada de fazer isso. E a resposta de Jesus para Maria vai demonstrar isso. Jesus não vai fazer a vontade de ninguém por causa do parentesco. Assim também, Jesus não irá fazer a vontade de ninguém por causa da frequência que ele tem na igreja. Por ele se considerar alguém mais próximo de Jesus do que uma pessoa que acabou de chegar na comunidade da fé. Jesus não vai fazer a vontade de ninguém por causa do dízimo que essa pessoa dá na igreja. Jesus não vai fazer a vontade de ninguém por causa da frequência com que essa pessoa vem na igreja. Jesus não vai fazer a vontade de ninguém pelo fato dessa pessoa orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, e por causa disso achar que está mais próxima de Deus do que as outras pessoas que estão na comunidade da fé. Tem até uma frase de um pregador famoso aí brasileiro, que ele fala assim, nas suas orações ou nos seus pedidos, nas suas súplicas: Senhor, se ainda tenho crédito contigo, que o Senhor faça assim aquilo que eu pedi. Só que isso, meus irmãos, é uma besteira. Essa é a verdade. Isso é uma besteira. É como se nós tivéssemos crédito com Deus, como se nós juntássemos créditos com Deus à medida que nós fazemos alguma coisa que nós consideramos que Deus está se agradando daquilo. Como, por exemplo, se o fato de eu orar, jejuar e buscar a Deus concedesse a mim créditos que eu pudesse utilizar para trocar por bênçãos, para trocar pelo favor de Deus. Então a ideia do texto aqui é mostrar que nem mesmo o parentesco de Maria com Jesus poderia fazer ele mover, digamos assim, poderia fazer ele gerar uma bênção, trazer uma bênção. Se nem mesmo o parentesco poderia fazer Jesus mover o seu favor, quem dirá, meus irmãos, os supostos créditos que nós pensamos que temos com Jesus, pelo fato de servirmos a Ele, pelo fato de orarmos, pelo fato de buscarmos.
Sabe, meus irmãos, é duro dizer isso aqui, mas o fato de nós virmos aqui na terça-feira para a reunião de oração não significa que nós temos mais crédito ou algum crédito com Deus para que Ele nos responda de alguma maneira. Não. Vir aqui na terça-feira não vai fazer com que a nossa probabilidade ou a nossa possibilidade de ser atendido seja maior do que um irmão que está lá na sua casa orando. E aí você vai me fazer a pergunta: bom, Clisma, então por que a gente vem aqui na terça-feira orar, se isso não vai me garantir uma probabilidade maior de uma resposta de Deus? Eu vou te responder daqui a pouco. Deixa eu tomar uma água. A resposta de Jesus para Maria vai mostrar que não é assim que funciona, que Deus não funciona por essa lógica, que nós não vamos conseguir barganhar com Deus, que nós não vamos conseguir fazer com que Deus nos responda a utilizar esse tipo de artifício. No caso de Maria era o parentesco, no nosso caso é tudo isso que eu já falei para vocês. Nós não vamos conseguir obrigar Deus. Não, Deus não funciona por meio dessa lógica de troca. Ele não pode ser persuadido por nós. Ele não pode ser forçado por a gente. Não. E a resposta dele vai mostrar isso. É interessante aqui, olha, no verso 4, Jesus responde para Maria, sua mãe: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa tradução, mulher, essa palavra, ela não traz, talvez, a melhor tradução. No português, a gente não tem uma boa tradução para a palavra original aqui. O que Jesus está fazendo aqui não é destratando a sua mãe, digamos assim. Quando Jesus fala aqui que nós temos em comum, mulher, é como se ele estivesse falando mais ou menos assim: prezada senhora. Tem uma palavra em inglês que seria boa para isso aqui, que é a palavra ma'am. É uma forma carinhosa, digamos assim, uma forma mais formal de tratar uma senhora que a gente tem respeito, que a gente considera, né, assim, é uma forma respeitosa de se dirigir a uma mulher. Então Jesus está dizendo aqui mais ou menos assim: ô minha senhora, que temos nós em comum? Né? Outras traduções vai dizer assim: que tenho eu contigo? E isso pode ser muito duro para a gente ler, porque ela é a mãe de Jesus, meus irmãos. Ela é a mãe de Jesus. Só que engraçado que a gente vai ver no decorrer do ministério de Jesus, esse certo distanciamento de toda a sua família. Não apenas da sua mãe, mas da sua família. E a ideia aqui é a seguinte: embora Maria tivesse gerado Jesus, embora Maria tivesse criado Jesus, educado Jesus, o fato é que o início do ministério público de Jesus, e é disso que esse texto está se tratando, é o início do ministério público de Jesus, ele vai nos mostrar que ele vai deixar de ser o simples filho de Maria para se tornar, para assumir a sua responsabilidade, a sua identidade, a sua vocação como filho de Deus. Então a ideia é essa, e talvez é por isso que a gente vai ver em todas as passagens do ministério de Jesus que aparecem a sua mãe, Maria, a gente vai ver um certo distanciamento, a gente vai ver uma certa separação da identidade de Jesus como filho de Maria, sendo que o que está sendo focado no ministério de Jesus é a sua identidade como filho de Deus. E é isso que João vai trazer no capítulo 1, não foi isso que nós vimos? João falando para os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. Então esse distanciamento ele vai acontecer, a gente vai ver isso até lá na cruz. Jesus chamando ela de mulher, Jesus falando para o próprio João, dizendo: eis aí a sua mãe e eis aí o seu filho. Então esse distanciamento vai acontecer, mas não quer dizer que Jesus esteja desrespeitando a sua mãe, desconsiderando a sua mãe, não. A verdade é que ele tinha uma identidade, uma vocação que era muito maior do que essas relações terrenas que nós temos.
Isso não desvaloriza as nossas relações terrenas, mas Jesus era o próprio Filho de Deus e ele precisava cumprir a sua vocação. E o intuito não é mostrar que Jesus iria se distanciar da sua mãe, mas mostrar que nem mesmo a sua mãe poderia influenciar, persuadir e impedir a sua vocação, que era fazer a vontade de Deus e executar a sua obra redentora. Mas assim, Jesus fala para ela, nós não temos nada em comum, e ele também diz, a minha hora ainda não chegou. O significado dessa resposta de Jesus para Maria é muito difícil. É de difícil entendimento, meus irmãos. Tanto é que existem muitas interpretações para ele dizer isso aqui, a minha hora ainda não chegou. É o início do ministério público de Jesus. Então ainda está obscuro para a grande maioria das pessoas, algo que nós como leitores já sabemos. De fato a hora dele ainda não havia chegado, e quando ele diz a minha hora ainda não chegou, ele está se referindo à consumação do seu ministério, ele está se referindo à sua morte e crucificação, ressurreição e glorificação. Sim, ele está se referindo a essa hora cabal do seu ministério, e nós ao lermos isso aqui, nós sabemos disso, mas eles não sabiam ainda, e isso faz com que essa frase de Jesus seja de difícil entendimento. Não é chegada a minha hora. Essa frase, a minha hora, a hora não é chegada, ela vai se repetir no Evangelho de João e no ministério de Jesus, justamente para dizer que a hora da sua morte ainda não havia chegado. E a gente vai ver que quando essa hora vai se aproximando já para o final do Evangelho de João, para o final do ministério de Jesus, aí ele vai começar a dizer que a minha hora chegou, é chegada a minha hora. E a gente vai ver que ele vai caminhar de fato para a crucificação. Mas por que ele está falando isso aqui no início do seu ministério, numa festa de casamento, para a sua própria mãe, que talvez não tivesse o entendimento que nós, como leitores hoje, temos esse entendimento? O fato é, meus irmãos, que em todas as situações Jesus sempre tem um ponto de vista maior. Ele sempre enxerga as situações não como uma situação em si apenas, mas ele consegue enxergar o todo, ele consegue enxergar todas as coisas. Então, muito provavelmente o que Jesus está falando aqui para sua mãe é justamente dizendo que a hora do vinho ser liberado, existiam profecias no Antigo Testamento de que a época messiânica seria uma época do vinho sendo derramado, do vinho sendo dado livremente, e essa hora ainda não havia chegado, ou que na posição de Jesus como noivo messiânico, aquele noivo que prover o vinho para o banquete celestial, para o seu casamento com a sua noiva, que é a igreja, que essa hora ainda não havia chegado. Muito provavelmente esse é o significado da resposta de Jesus, mesmo que Maria não entendesse. Mas é muito interessante porque a gente vai ver essa frase sendo desenrolada justamente na narrativa de João aqui. A gente vai ver essa hora que aqui no início do ministério público de Jesus ainda não chegou, mas que ela vai chegar, ela está chegando, e aí, finalmente no final da narrativa, ela chegou. E aí Jesus vai ser crucificado, ele vai ressuscitar e ele vai ser glorificado. Mas a ideia aqui é justamente essa, na posição de noivo, na posição do noivo messiânico, aquele que supre o vinho livremente para o banquete deste casamento messiânico. Essa hora ainda não chegou. Mas, meus irmãos, o mais interessante do diálogo de Jesus com a sua mãe é o que vem a seguir no verso 5. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. O mais interessante de todo o diálogo está aqui, na atitude de Maria após a repreensão de Jesus. Maria poderia, desistir. Maria poderia conversar com o pai do noivo.
Maria poderia chamar outras pessoas que conheciam o noivo, ou Maria poderia simplesmente falar assim, ó, acabou, infelizmente acabou, e nós vamos ter que dar essa notícia para as pessoas. Eu sei que a festa será arruinada, mas não tem mais o que fazer. Mas a atitude de Maria, agora, não mais como mãe de Jesus, mas agora como alguém que crê nas palavras que ela recebeu lá quando ela engravidou. Lembra que o pastor William pregou algumas semanas atrás? O anjo visita Maria e fala para ela que o que seria gerado nela seria do Espírito. Então Maria tem uma perspectiva de que Jesus era alguém além do que um simples homem, do que o seu filho. Maria tinha noção de que Jesus não era um homem comum, de que ele era o Filho de Deus. E a atitude dela é aquilo que pode mover a mão de Deus. A atitude dela é aquilo que vai de fato mover o Senhor. Não o seu parentesco, não aquilo que ela poderia oferecer a Deus, não a sua persuasão, não o fato dela dar o dízimo na igreja, não o fato dela ser frequente na igreja, não o fato dela vir às terças-feiras de oração. O que vai fazer com que Jesus tenha uma resposta positiva diante deste problema é a atitude de Maria a seguir. É uma atitude de fé. Diante da negativa, meus irmãos, de Jesus, ela simplesmente crê que ele vai fazer alguma coisa e ela entrega nas mãos do Senhor o problema. Ela fala aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Isso significa, meus irmãos, que Maria acreditava que Jesus poderia resolver esse grande problema da falta de vinho no casamento. Maria entrega em um ato de fé o problema nas mãos de Jesus. Agora não mais como sua mãe, mas como uma mulher que tinha fé de que ele poderia resolver. E a resposta para o motivo da gente vir aqui nas terças-feiras não é mover a Deus com créditos, com os nossos créditos espirituais por aquilo que nós fazemos. Não. Mas é que por meio da nossa fé, de crermos que Jesus, o Filho de Deus, pode resolver até as piores situações das nossas vidas, com essa fé, aí sim, nós colocamos o nosso coração diante de Deus aqui nas terças-feiras. É por isso que a gente ora. Não porque a gente crê que a gente tem algum crédito. Não porque a gente crê que a nossa oração está juntando pontinhos junto com Deus, a ponto de fazer com que Ele, em algum momento, vai responder porque a gente continuou fazendo. Não. Mas porque nós cremos que Ele é a nossa única esperança. Porque nós cremos que Ele é o único que pode resolver a maioria daqueles problemas que nós mesmos não conseguimos resolver. É um ato de fé, é um ato de crer que somos dependentes e totalmente dependentes do Senhor. É dizer assim: quem poderá nos ajudar? Maria sabia quem poderia ajudar, e nós também sabemos. Não porque nós merecemos, meus irmãos, não porque nós temos algum crédito, mas porque Ele é o Filho de Deus, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele nos ama, apesar de tudo que fazemos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Ele pode nos ajudar. O parentesco não moveria o favor de Deus, mas a fé é algo que toca Jesus durante o seu ministério. Nós vemos Jesus sendo tocado pela fé de tantas e tantas pessoas durante o seu ministério. A mulher do fluxo de sangue,
aquele centurião que pede pela cura do seu servo, a ponto de Jesus falar: nem em Israel encontrei tamanha fé. Não é pelo crédito, não é pelo parentesco, meus irmãos, mas a fé move montanhas. E a fé pode fazer Jesus operar nas nossas vidas. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Vislumbre da glória de Jesus, que está do verso 6 até o verso 11. Então vamos seguir a narrativa no verso 6. Depois desse ato de fé de Maria, muito provavelmente Jesus encontra fé no coração da sua própria mãe. Não pelo parentesco, mas agora por fé. E ali perto, meus irmãos, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E aí Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Sabe, meus irmãos, é muito emblemático o fato de que os potes de pedra que serão utilizados para esse primeiro milagre de Jesus eram os potes de pedra utilizados para as purificações cerimoniais judaicas. Isso daqui quer dizer muita coisa para a gente. Sabe o que significa? E isso que eu estou fazendo aqui não é uma alegoria. Não é por acaso que Jesus está transformando água em vinho e que essas águas estejam armazenadas nos potes que serviam para purificação cerimonial dos judeus. Não é por acaso. O que está representando aqui este milagre, o que está significando este milagre, e é o primeiro milagre de Jesus, é o início do ministério público de Jesus. Jesus está iniciando a sua obra a partir de hoje. A partir desse dia, Jesus começa a sua obra, a vocação para a qual ele foi enviado à terra. E Jesus está pegando a água dos potes de cerimônia judaica e está transformando em vinho. Mas não é qualquer vinho. Um homem que era responsável pelo casamento prova esse vinho, sem saber de onde esse vinho havia vindo, né? Qual a origem desse vinho, ele não sabia, mas os serviçais que viram tudo o que estava acontecendo sabiam. E esse homem prova esse vinho, e ele chama o noivo e ele fala: você está louco? A maioria das pessoas servem primeiro o vinho ruim, o vinho mais fraco, ou servem primeiro o melhor vinho, servem o melhor vinho primeiro, e quando as pessoas já beberam, já estão embriagadas, aí eles servem o vinho mais fraco, para economizar. E você preferiu deixar o melhor vinho que eu já tomei, você prefere deixar para o final da festa? Você está louco? O que isso tudo significa, meus irmãos? Jesus está dizendo uma coisa com esse milagre. Jesus está dando um recado com esse milagre. Jesus está dizendo, Jesus está transformando os rituais, as cerimônias, o culto judaico em algo muito melhor, em algo muito superior, em algo que vai ser incomparavelmente maior e melhor do que aquilo para o qual aquele culto servia. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, o que Jesus está mostrando, é o que eu disse na minha última pregação aqui em João. Lembra que eu falei que Jesus era a nossa religião, o nosso religare,
aquilo que religa o homem a Deus, aquilo que reconecta a criação com Deus. Ao transformar a água em vinho, Jesus está mostrando que toda a religião judaica serviu até um ponto, que todos esses cerimoniais, estas purificações, estes rituais que aconteciam na religião judaica, que serviam de uma certa maneira para reconectar o homem a Deus, eles serviram até ali, mas eram apenas uma sombra, incomparavelmente inferiores ao vinho que Jesus tem a oferecer a partir de agora. Jesus está mostrando que o relacionamento com Deus a partir de agora é muito diferente ao que era feito na religião judaica. É o que ele vai dizer à mulher samaritana: olha, vocês adoram no monte, os judeus adoram no templo, mas é chegada a hora em que os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É muito maior, é muito melhor. O vinho de Jesus, e quando eu digo vinho de Jesus, eu estou falando aqui da forma com que Jesus estabeleceu para aqueles que creem nele, de se comunicarem com o Eterno, de se relacionarem com o Eterno, de se relacionarem com Deus. A forma com que nós desenvolveremos a nossa espiritualidade agora é muito melhor do que no passado. É uma nova forma, é uma forma superior, é uma forma melhor, é uma forma mais livre. É por isso que o véu vai se rasgar. É por isso que nós teremos livre acesso. Esse é o vinho de Jesus. Ele é muito melhor do que as cerimônias religiosas judaicas do passado. É isso que significa esse milagre de Jesus, esse transformar da água em vinho. Sabem, meus irmãos, algo que não está exatamente expresso no texto, mas que fica nas entrelinhas, é o fato de Jesus ter misericórdia desse noivo. Lembra que eu falei para vocês que era uma situação extremamente embaraçosa, que poderia arruinar a vida desse noivo completamente? Poderia ser caso de processo, talvez até mesmo cancelar o casamento. Este noivo estava prestes a ter a sua vida arruinada. E Jesus tem misericórdia desse noivo. E Jesus vai salvar esse noivo da vergonha, da humilhação, ao transformar essa água em vinho. Eu sei que essa não é a ideia central do texto. A ideia central do texto não é essa. Mas saber que Jesus ter misericórdia desse noivo, salvar esse noivo da vergonha e da humilhação, estão representados aqui no texto. Isso também me fascina. Sabe qual que é a ideia central do texto aqui? É o que está dito nos versos finais. Nós lemos até o verso 10. E agora vamos ler o 11 então. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A ideia central do texto é essa: o vislumbre da glória de Jesus. Jesus tinha dito para os seus discípulos que eles veriam essa glória, eles veriam os anjos do céu subindo e descendo. Não foi isso que nós vimos na última pregação? E agora Jesus está dando um vislumbre dessa glória, um pouquinho dessa glória aqui nesse casamento. E isso é suficiente para os discípulos de Jesus crerem nele, porque até então eles haviam apenas acreditado no testemunho. João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles haviam acreditado nas palavras de João Batista e haviam seguido a Jesus. E agora eles estão experimentando um pouquinho da glória de Jesus. E para mim me fascina saber que Jesus, ao demonstrar a sua glória, ao revelar a sua glória,
Jesus está despejando misericórdia sobre os aflitos, sobre este noivo que estava prestes a ter a sua vida arruinada. Um noivo que, se soubesse que o vinho estava acabado, entraria em grande aflição. E Jesus está revelando a sua glória, sim, mas ao revelar a sua glória, ele está despejando misericórdia sobre a vida desses aflitos, que no caso aqui é representado pelo noivo. Isso me fascina, saber que ao manifestar a sua glória, Jesus despeja misericórdia sobre aqueles que precisam, sobre aqueles que estão aflitos. Então a ideia central do texto é essa: demonstrar a glória de Jesus. E isso vai fazer com que os discípulos creiam nele. Aquilo que até então era testemunho, eles começam a experimentar. E na nossa vida também é assim, meus irmãos. Na nossa vida também é assim. Nós até ouvimos um dia um testemunho acerca de Jesus. Às vezes foi o nosso pai, a nossa mãe, que testemunhou de Jesus para a gente. Às vezes foi um amigo. Às vezes a gente entrou numa igreja um dia qualquer e escutamos o testemunho de Jesus. Mas à medida que nós vamos caminhando com Jesus, e é isso que esses discípulos estão fazendo, eles estão caminhando com Jesus, eles foram ao casamento com Jesus, e à medida que nós caminhamos com Jesus, nós também experimentamos a sua glória. Basta nós pararmos um pouquinho e repararmos em tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, e nós vamos enxergar a glória dele sendo manifesta todos os dias. Embora tenha faltado refrigerante no meu casamento, Ju, nunca ninguém chegou a reclamar comigo por causa disso. Foi algo que eu guardei, porque foi um pouco embaraçoso para mim. Mas nunca ninguém chegou e falou assim para mim: ô Clisma, aquele dia, faltou refrigerante lá, hein? Mas quando as pessoas... Sabe o que ficou do meu casamento? Não foi a falta do refrigerante. Todas as vezes que alguém fala comigo acerca do meu casamento, a respeito daquele dia, é para lembrar que foi uma cerimônia muito emocionante. É para lembrar que foi um casamento que às vezes marcou a vida de algumas pessoas que estavam ali. A verdade é que Jesus também estava lá no meu casamento, assim como ele estava no casamento aqui de Caná da Galileia. Jesus também estava lá. E nós também experimentamos a glória de Deus naquele dia, e temos experimentado desde então, nestes 10 anos que temos vivido. Basta parar um pouquinho e a gente vai começar a ver que Deus tem derramado a glória dele, revelado a glória dele para a gente, dia após dia, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, seja no amor das pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, seja no partir do pão. Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que ao caminhar com Jesus, nós temos experimentado da sua glória. E isso muitas vezes tem passado batido por a gente. Que você também consiga entender nessa manhã como Deus tem revelado a glória dele a você. E que assim como isso serviu para os discípulos crerem em Jesus, que isso também sirva para mim e para você, para nós continuarmos crendo nele e confiando nele, de que ele pode nos ajudar. Amém? Vamos celebrar a ceia agora. Eu vou fazer uma oração então, enquanto a galera do louvor se prepara. Senhor, nessa manhã, meu Pai, eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor tem manifestado a sua glória no nosso meio. Eu confesso que nós não temos percebido tanto quanto deveríamos.
Mas a verdade é que o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem sido alguém que não tem nos desamparado. E o Senhor tem nos ensinado, por meio do Teu Espírito, que a fé em Ti, ela pode nos dar a esperança de que o Senhor irá intervir naquilo que tem sido problemas nas nossas vidas, Pai. Naquilo que tem nos deixado aflitos. No caso do casamento era a falta do vinho. Mas na vida dos meus irmãos tem tantas outras coisas, Pai, que tem trazido aflição, que tem trazido, ó Deus, falta de esperança, que tem causado, ó Deus, tristeza, às vezes uma doença, às vezes a falta de alguém. São tantas coisas, Pai, que tem trazido aflição ao nosso coração. Mas nós queremos nessa manhã, assim como Maria naquele dia, expressar a nossa fé no Senhor. Eu quero entregar diante do Senhor, Deus, aquilo que tem afligido o coração dos meus irmãos, crendo que o Senhor pode nos ajudar. O Senhor, Deus, pode intervir. O Senhor pode fazer um milagre. Assim como o Senhor fez naquele dia, o Senhor pode fazer. O Senhor continua fazendo ainda hoje. Por isso eu quero te pedir, Pai, o que tem afligido os meus irmãos nessa manhã, nós entregamos em Tuas mãos. E pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Que nós continuemos a experimentar a manifestação da Tua glória, seja por meio da Tua intervenção nestes problemas que têm nos afligido, mas que também possamos reconhecer que o Senhor já tem manifestado a Tua glória de tantas e tantas maneiras que nós não percebemos, mas gostaríamos de continuar experimentando isso, Pai, porque é maravilhoso demais experimentar de Ti à medida que caminhamos contigo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.